Não tem como o Bolsonaro falar outra coisa a não ser ataque. Bolsonaristas silenciam, ficaram calados sobre ataques de Bolsonaro às urnas. Ministro do STF resume o ato de desespero. Membros da comissão do Centrão, base do governo no Congresso, já desistiram de convencer Bolsonaro a cessar os ataques ao processo eleitoral. Quer dizer o seguinte, membros do Centrão desistiram de convencer Bolsonaro. Não é que membros do Centrão, preste atenção. Ele não tem o que falar. Ele vai falar, por Deus. Ele vai falar o quê? O que ele vai falar? Nada. Deixa eu pegar um travesseiro para um pouquinho atrás aqui, que minhas costas não aguentam. Pera, só um minuto. Olha eu de volta. Tem problema na coluna. Se ela não ficar encostada, não tem como. Bom dia. O que eu estava dizendo era o seguinte. Não tem como o Bolsonaro falar outra coisa a não ser ataque. É o Bolsonaro atacando as urnas e os filhos dele tentando colocar o PT junto com o PCC. É isso aí, né? Na outra campanha foi kit gay. Lembra? Na outra campanha foi kit gay. Foi kit gay na outra campanha. Mamadeira de piroca. Nessa é urna eletrônica e ficam tentando a todo tempo atrelar o PT ao PCC. O Alexandre de Moraes já mandou tirar o vídeo do ar. O filho do Bolsonaro postou de novo. É um bando de mentirosos. A verdade é essa. Mas vai perder a eleição. Tudo que o Bolsonaro quer hoje, preste atenção. Tudo que ele quer hoje é o seguinte. Ele não quer disputar a eleição. Ele não quer disputar as eleições. Porque que se ele for tirado das eleições, o bolsonarismo vive. Se ele for tirado, o bolsonarismo vive. Por que ele vai falar, olha, eu ia ganhar, não deixaram eu disputar? É isso que ele quer. Mas, preste atenção, ele não vai conseguir. Até o Augusto Aras está ajudando nesse processo. Ah, Elisiário, você tá louco? O Augusto Aras é o maior engavetador de processo contra o Bolsonaro. Ele é o maior engavetador de processo contra o Bolsonaro. Se o Bolsonaro é impedido de disputar as eleições hoje, eles lançam o filho, eles lançam o general, e o bolsonarismo vive. Não ganha, mas o bolsonarismo vive. Se ele for para a urna e passar a maior vergonha de todos os tempos de um presidente eleito, não sair nem com 20% de intenção de voto, tomar um vareio do Lula, que vai tomar um vareio do Lula nas urnas, acabou o bolsonarismo e ele vai para a cadeia. Agora, se o Tribunal Superior Eleitoral, se o STF, se a Procuradoria-Geral da República impeça Bolsonaro de disputar as eleições, ele sai como vítima e vai continuar essa papagaiada, essa mentirada, essa boboseira o tempo todo. Olha só, membros do Centrão golpista, base do governo Bolsonaro, já desistiram de convencer Bolsonaro de cessar os ataques. Já desistiram. Olha só. Os membros do partido, os aliados do governo do Bolsonaro, silenciaram sobre os ataques do ocupante do Palácio do Planalto às urnas eletrônicas nesta segunda-feira.
ele se reuniu com embaixadores para disseminar mentiras sobre o processo eleitoral. O Estado de São Paulo, o jornal O Estado de São Paulo, diz o seguinte, que um integrante do Centrão, da base aliada bolsonarista, afirma que várias tentativas de demonizar, né, atacar as urnas, já foram feitas. Todas falharam. E várias tentativas de fazer o Bolsonaro parar de atacar também falhou. Vários ataques do Bolsonaro falharam e várias tentativas de fazer ele parar de atacar também falhou. Resta ressaltar e dizer para vocês que está faltando 70 e poucos dias para as eleições. O tempo está escasso para o Bolsonaro. Como diz um membro aqui da campanha bolsonarista, ele diz o seguinte: Bolsonaro está fazendo de tudo para perder as eleições. Ele nunca poderia ter ganhado. Na última semana, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, aliado de primeira hora de Bolsonaro, que é aliado do Bolsonaro, o Arthur Lira, disse a interlocutores que se ele quiser ganhar as eleições, precisa mudar a sua rota. Lira tem dito que as declarações não caem bem ao eleitorado do Sudeste, onde o presidente precisa investir para crescer. Ainda assim, ninguém no meio político acredita que Bolsonaro vai ouvir conselhos, informa a reportagem. Ele perde em São Paulo, ele perde em Minas Gerais, ele perde no Rio de Janeiro, ele perde na Bahia. Ele perde. Brasília já está em empate técnico. Emissoras golpistas estão abandonando o Bolsonaro. Olha só, a CNN desembarca de Bolsonaro. O William Vac, aquele racista, que fez comentário racista quando trabalhava na Globo News, que agora trabalha na CNN, diz que ele disse que o Bolsonaro conseguiu transformar o Brasil numa baderna, numa republiquinha. Olha só isso aqui. Olha só, todo mundo caindo fora do governo Bolsonaro. Não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar ninguém. Eu acredito que o Lula vai ganhar 70% dos votos. 70% dos votos. 70% dos votos.